aqui no Morning Show. Olha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu ontem no Twitter sobre o governo de Jair Bolsonaro. Aspas. A mídia registra êxitos e riscos do governo atual. É ilusão pensar que a democracia dura sempre, mesmo sem cuidar dela. Economia não é tudo. Vale a pena ler editoriais e comentaristas de jornais e TV. O artigo, por exemplo, de Flávio Oliveira, do jornal O Globo e da Globo News, na sexta-feira, é imperdível e há outros bons. E o que diz o artigo, agora a gente volta aqui, né, para o Morning Show, e o que diz o artigo da jornalista intitulado O Ano em que Corremos Perigo? Vamos lá. Diz o seguinte, que em 2009 não foi fácil defender a democracia, o meio ambiente, os povos indígenas, os quilombolas, a cultura e a liberdade religiosa. Prossegue o artigo aqui. Nada trivial combater o racismo, denunciar crimes de ódio, gritar contra o feminicídio, dar nome à sistematização da brutalidade e do extermínio de corpos negros e pobres. Num retrocesso civilizatório, foram postas à prova agendas supostamente tão óbvias quanto asseguradas, posto que integram o rol de 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 71 anos nesse mês de dezembro. A resiliência do Estado Democrático de Direito vem sendo impiedosamente testada. Se algo de bom há no embate, é a disposição para a resistência. Misturam-se cansaço e alívio. Houve luta, haverá. Fecha aspas aí, eu passo a bola pro Adriles e pro Alan. Vamos começar com o Alan agora, tá bom, Adriles? Vamos lá, é só um trecho do texto aqui que eu passei para que os ouvintes e os espectadores nos acompanhem nesse nosso refletir, nesse nosso pensamento, Alan, mas dá uma boa ideia do que vem. Se você for até o texto, for buscar o texto em sua completude ali, ele realmente reflete o que foram ditas nessas primeiras palavras do texto. O que você pensa a respeito? Bom, eu li o texto, eu discordo veementemente, totalmente do texto. Acho que é um texto desconexo da realidade. Acho que o Fernando Henrique Cardoso endossar esse texto, ele também está completamente desconexo da realidade. E vamos lá pelos porquês, né? Então, primeiro, houve uma queda de 22% na criminalidade. Então, significa, na prática, que está morrendo menos mulher, menos trans, menos negros, menos índios, etc. Então, só isso, né? Quer dizer, algo que a gente tem de mais importante, que a vida humana está sendo preservada e está tendo avanços nessas áreas. Então, só por isso, eu já vejo um grande avanço para esses grupos. Quando ele fala, né, ou quando o texto fala em ameaça da democracia, vamos lá, reforma da Previdência, ela foi aprovada juntamente com o Congresso Nacional num processo extremamente legítimo, né? O STF derrubou a prisão em segunda instância contra a vontade popular, contra a vontade da maioria, de quase da totalidade dos apoiadores do Bolsonaro, e diria até da população, e mesmo assim ninguém saiu na rua fazendo quebra-quebra, todo mundo protestou em relação a isso dentro dos limites democráticos, né? Dentro das instituições democráticas. Veja, lei de abuso de autoridade também. O presidente vetou uma série de itens ali, depois derrubaram os vetos do presidente, o jogo prosseguiu normalmente. Então, assim, as instituições, elas estão funcionando, né? Os três poderes ali, eles estão funcionando, e muitas vezes eles estão funcionando contra a vontade popular. Então, eu vejo que é um discurso bastante desconexo da realidade. E, para finalizar, o que eu acredito que está ocorrendo é que esses artistas, né, essa elite falante ali de Pinheiros, do Leblon, Vila né, Madalena, da Vila Madalena, tudo preconceituoso, Chico você. Buarque, Todos preconceituosos. É o rancinho preconceituoso. Chico Buarque. Preconceito contra o povo. Eu acho que eles estão sofrendo um processo de dissonância cognitiva. Então, Total. assim, o que acontece? Na imagem deles, o presidente da República não pode ser uma figura como o Bolsonaro, que para eles é aquela figura tosca, é o tiozão do churrasco, popular, né? Popular. Como é que esse cara é o presidente da República? E aí, você verifica avanços na área econômica, avanços na área criminal, reduzindo o número de criminalidade, marco do saneamento básico. Então, uma série de avanços, e aí essa pessoa fala assim, pô, mas peraí, aquilo que eu acredito
está sendo confrontado com a realidade. Para eu não sentir esse desconforto, eu crio uma realidade paralela, né? E aí eu começo a falar de fascismo imaginário, e aí eu começo a acusar de fascista e censura e etc. E isso é um sinal claro de dissonância cognitiva. O que eu acho é que as elites falantes, elas estão num grande processo de dissonância cognitiva quando a realidade mostra exatamente o que você faz com as falas do presidente? Muitas vezes alinhada a uma visão fascista mesmo, com relação aos homossexuais, preferia ter um filho morto a um filho homossexual, falas racistas. O que você faz com esse pacote de coisas? Porque, veja, o governo é percebido também a partir de um estilo do que ele representa através de seu discurso. A ação, Adriles, aí a ação ela é só contida pelo nosso sistema de pesos e contrapesos. Como qualquer governo tem como qualquer governo. E só não é pior nesse aspecto, porque teve um congresso lá que é muito mal avaliado, aliás, a gente vai falar disso, porque esse congresso falou, olha, peraí, vamos até aqui, isso aqui não é ainda, não estamos preparados para isso, ou então não aceitamos isso ainda. Peraí, você põe no bolso tudo isso aí? Então, Edgar, eu acho assim, a gente tem que tomar cuidado em avaliar o Twitter e avaliar as ações concretas do governo, né? Então, o governo não é só a figura do Bolsonaro, né? O governo engloba ali o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, o Tarcísio de Freitas, etc. Se a gente pegar, por exemplo, o Twitter deles e as ações feitas nesses ministérios, vai numa direção contrária. Eu não consigo enxergar nenhum elemento concreto de racismo, de fascismo, muito pelo contrário. O que eu acho que, por exemplo, essas mesmas pessoas que hoje reclamam que o governo Bolsonaro faz censura, é racista, fascista, etc., elas se silenciaram durante o governo PT. E que aí sim flertou contra a democracia, né? Ao apoiar publicamente Maduro, ao apoiar publicamente Cuba, que são regimes ditatoriais e financiaram. Eles não só apoiaram regimes ditatoriais, tudo bem, o Bolsonaro pode ter dito no passado, que no passado fez elogios ao Pinochet e a outros ditadores. Mas assim, o que eu acho que assim, todo governo tem uma tendência, uma tentação ao autoritarismo, e o que o PT fez, por exemplo, foi exatamente aparelhar o Estado, comprar as instituições, comprar deputados, comprar valores dentro da democracia. Isso é um atentado concreto à democracia. Não há nenhum tipo de ação concreta que legitime um discurso que diga que o Bolsonaro está tentando fazer uma ditadura dentro do governo dele. O que há são palavras ao vento que ele diz que podem ser e devem ser contestadas, mas não há nenhuma ação, nenhum arremedo de ação ditatorial. Isso aqui tá, palavras ao vento Edgar, eu acho assim, tem frases dele infelizes, né? Tem tweets infelizes, etc. A gente critica, mas daí dizer que a democracia está em risco, a economia primeiro, contestando o Fernando Henrique, a economia é 90% do governo. Eu não elejo um governante para ser um tutor filosófico, sócio-moral, construtivista da nação. Para isso a gente lê Dostoiévski, Kafka, Flaubert e outras coisas. Eu não me fio no que o presidente da República diz. O Fernando Henrique é irônico ele falar isso, porque o governo dele se escorou exatamente do elemento econômico. Foi o governo do Plano Real que mudou o paradigma e o início de vários programas de políticas sociais também. Mas a economia que move os programas sociais. Mas não podemos dissociar a economia. A economia boa é bom. Não é desarraigado uma coisa da outra. Eu acho, não pode dissociar. O artigo que o Fernando Henrique disse, se escorou para fazer um ataque ao governo Bolsonaro, como diz o Alan Gani, totalmente despropositado. Ele elencou uma série de pontos aqui, eu elenco outros. Não demarcou, não persegue índio, ele não demarcou nenhuma terra, desmarcou nenhuma terra indígena, não perseguiu nenhum indígena, apenas ofereceu melhoria de possibilidade de cultivo de terra, ofereceu para a população indígena, não perseguiu nenhuma religião, isso é absurdo. Quem persegue o cristianismo, aliás, são movimentos progressistas, como o Porta dos Fundos, que faz um humor execrável, que eventualmente deve ser respeitado enquanto liberdade de expressão, mas é uma perseguição, já que ele
denota exatamente um grupo religioso específico. Houve, aqui é um absurdo, houve zero racismo propagado pelo governo, nenhuma manifestação do presidente, inclusive, já que a gente está falando da palavra, foi no sentido de ser uma manifestação racista. O que há é uma crítica pontual aos exageros de movimentos negros, ou movimentos feministas, ou movimentos LGBT, que encontram preconceito, ou racismo, ou fascismo, em toda a psique humana. Isso tem um livro, inclusive, do Antônio Rizério, que foi lançado, Fascismo Identitário, que eu recomendo, que ele fala exatamente como esses movimentos, que eram, inclusive, se tornaram excludentes e persecutórios. É esse o ponto do governo Bolsonaro. Não houve, como denota o texto da Flávia, nenhum ataque à cultura. Houve cerceamento de recursos a alguns artistas que se alimentam do Estado. A cultura, volto a dizer, nasce do povo. A arte nasce da cultura. Nenhum Dostoiévski reclamou porque o Estado estava atingindo a sua arte. Ela cita, é engraçado, né? Ela cita a posse de armas como sintoma do aumento do crime, que não houve, como o Alan bem disse, 22% de redução dos homicídios. A gente vai falar dessa pauta daqui a pouco. Houve 50% de incremento do aumento de armas e houve 22% de diminuição de homicídios. Ou seja, o artigo dela tem que ser colocado de cabeça para baixo. Ele não faz o menor sentido. É um exemplo concreto da dissonância cognitiva. É uma dissonância cognitiva de uma esquizofrenia, de um tipo de oposição que está arraigada tanto na mídia, quanto em artistas, quanto em alguns governantes que talvez se sentem um pouco invejosos de um governo nas quais ele debitou todo o princípio de um fascismo imaginário, como você bem disse novamente, Alan, de um governo, eventualmente, que tem na sua figura presidencial uma figura popular, é o tiozão do churrasco. E é engraçado que eles que falam tanto em nome do povo, né, uma esquerda identitária que fala em nome do povo, se volta exatamente contra a figura de um homem popular, que tem seus acertos, tem seus desacertos, principalmente no discurso, mas cujo acerto no governo, que é o que interessa, tem sido proveitosíssimo para a nação. Olha, vocês falam em dissonância cognitiva, isso é o termo que vocês usam. Para mim, isso é uma intolerância com o contraditório, assim, uma pessoa expor ali, e vocês colocam também, quando vocês observam. Mas a gente está falando da realidade. Vocês buscam justificar um eventual erro, deslize na persona do presidente, colocando erros do passado. Eu acho que um erro não justifica o outro. Nós estamos no momento presente. Então nós temos que aprender com o que aconteceu e procurar fazer com que nossa sociedade, nossa organização enquanto sociedade política melhore a cada novo governo. É isso que é o amadurecimento do processo democrático e do engajamento político de uma população. Eu acho que quando muitos desses números que vocês alardeiam aos quatro ventos aí, eles são coisas de ações tomadas já no governo tampão ali do Michel Temer. Ele não tem tempo para que essas coisas sejam aferidas e creditadas somente com relação a esse governo que faz. Tem um texto interessante, já que a gente está falando deles, o Constantino até retuitou e chamou atenção para esse texto de um desses que originalmente estava do lado que vocês verbalizam, que vocês defendem aqui como... Não é lado, Edgar. Não, mas espera lá. Tá falando de ações pontuais mas você olha de um lado. Quando você está de um lado acusando o erro de outro, você está se posicionando inevitavelmente. Quando você comenta, qualquer escolha que você faz, requer uma percepção da realidade, uma abdicação. O menino do MBL agora é Renan dos Santos, é isso? Na Gazeta do Povo. Sim. Ele que originalmente apoiou, deu endosso a esse governo que está aí, faz um texto ali interessante, eu achei. O Constantino destacou no seu Twitter, ele fala que assim, a questão só econômica em que se alicerça agora qualquer comentário de um bolsonarista ou de alguém que vê pelo lado conservador, né? Não basta apenas. Tudo que foi colocado, muitas das coisas que foram colocadas em campanha e promessas de campanha, segundo o Renan dos Santos, que se mostra ali um decepcionado ali até certa forma, não foram implementadas por esse governo ainda. Agora, quando vocês falam fazem uma defesa, dizendo, olha, nada de concreto houve. Ora, as mudanças e as maiores atrocidades começam, meus camaradas, através do discurso, através de uma verbalização, de um interesse, de uma vontade, de uma maneira de ver o mundo. Qual é a vontade do Bolsonaro de estabelecer uma atrocidade? Assim, contra a mulher ou contra negro, eu não vi. Eu não vi nada disso. Veja, acompanhe a vida política dele, a campanha eleitoral. Você falou, por exemplo, você deu um exemplo factual de racismo.
não há nenhuma fala racista de Jair Messias Bolsonaro. Após assumir o mandato. Absolutamente Sim. nenhuma. Gente, não, antes também não. O Bolsonaro virou Antes para não. um jornalista e falou: você tem uma cara de homossexual terrível. Homofobia eu admito. Nem por isso eu te acuso de ser homossexual. Se bem que não é crime ser Gente. Exatamente, não é crime ser homossexual. Eles falam mal. Uma cara de homossexual mas dizer terrível. que há uma política persecutória a homossexuais, a negros crer. e a ele mulheres... apoia, ele é legal. Isso é absurdo, gente.